Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Dizendo aí no verso 1, Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Como vai ser projetado? Vamos ficar em pé e vamos ler juntos esse texto de Romanos, capítulo 1, de 1 a 11. Vamos juntos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Guiamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por justo. Pois é graça que prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, intermédio de quem vemos agora a reconciliação. Vamos ter mais uma palavra de oração. Quero convidar o reverendo Rickson para estar orando nesse instante, para que o Senhor nos ilumine na exposição da sua palavra. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque temos o privilégio de poder ouvir a Tua palavra e ter acesso a ela. Ministra as nossas vidas nesse momento, Pai. Que o Teu Evangelho possa transformar os nossos corações. Viemos aqui para Te buscar, estar na Tua presença, poder louvar o Senhor, engrandecer o Teu santo nome. Mas nós necessitamos do tratar do Senhor nas nossas vidas. Precisamos entender o propósito do Teu Evangelho em Cristo Jesus, em morrer um justo pelo injustos, santo por pecadores. Que o Senhor ministre as nossas vidas nesse momento, usando a vida do reverendo Newton para nos trazer essa palavra, para nos comunicar o Teu Evangelho. Que sejamos edificados e abençoados por ela nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Nós temos na Igreja Presbiteriana, principalmente a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma
forma de doutrinação. Não é culto de doutrina, não. Doutrinação, quando o novo convertido, ele passa por uma classe chamada catecúmenos. E nessa sala, ele vai aprender algumas doutrinas da Bíblia. Doutrinas que nós cremos. E como nós estamos ministrando, eu, presbítero Celso, estamos ministrando a esse grupo de irmãos, nós estamos num ponto sobre igreja. A igreja. E a grande pergunta é de onde vieram as igrejas? Como que nascem as igrejas? Quantas igrejas nós temos por aí? E então, nesta sala, a gente começa, nós expomos como surgiram outras igrejas, por que as igrejas estão se multiplicando e muitas doutrinas errôneas, até doutrinas do inferno, que está se manifestando em algumas igrejas chamadas neopentecostais, e que nós temos que tomar muito cuidado. Mas, para entender um pouco sobre esse texto, a salvação, que é um ato de Deus através da fé, nós vamos falar um pouco como iniciou a igreja. E a igreja, temos duas correntes. A igreja que iniciou lá no Antigo Testamento. A igreja de Abraão. Abraão, que foi justificado pela fé, que creu nas promessas, tipificando já no seu exercício litúrgico para sacrificar o seu filho, primeiro sacrifício exigido ali. Não vou buscar lá em Gênesis a questão de Adão, Eva, Caim e Abel, mas a partir de Abraão, porque ele começa a ter os passos de fé. E Jesus até disse aos discípulos, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, dizendo que o pai deles era Abraão. Como é que ele estava dizendo que ele seria o pai, Deus é o pai, nosso pai é Abraão? E Jesus diz: vocês são filhos do diabo, vocês são filhos do capeta, porque se vocês tivessem tido Abraão como pai, vocês teriam visto os meus dias e se alegrado, como Abraão fez. Então a igreja fundamentou-se ali na trajetória de Abraão, depois a sua descendência, até chegar na terra prometida, os filhos de Abraão, povo judeu, que o Senhor mesmo os tirou, dizendo: agora vocês são propriedade exclusiva de Deus, povo santo, para proclamar as virtudes das trevas, as virtudes de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois, em Pedro, ele vai dizer: agora vocês gentios são esta propriedade exclusiva de Deus. Mas há outra corrente que diz: não, a igreja que iniciou em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, quando desceu o Espírito Santo, e então, derramando o Espírito Santo ali, houve a grande pregação do apóstolo Pedro, mais 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, e ali iniciou a igreja. Eles começaram a reunir de casa em casa, no templo, e começou a igreja do Senhor. E aí vieram os discípulos, os apóstolos. Paulo começa a dar as instruções, redigindo as suas epístolas, as suas cartas, para a igreja do Senhor.
Então, se entendemos que a igreja iniciou em Abraão, ela vai ter um segundo momento que antes Abraão olhava para o sacrifício de Jesus, como também Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, já olhava para Jesus. Quando você lê lá Hebreus capítulo 11, vai falar desses heróis da fé que venceram olhando para a cruz, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, até que a morte se consumasse. Então eles olhavam para a cruz. Após Jesus, a igreja começa também a olhar para Jesus, aonde está esse ponto de encontro. Pela fé, eles olhavam para Cristo. E agora nós, pela fé, continuamos olhando para Cristo. Para Cristo. Mas a eficácia do sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, é que justificou essas pessoas que viveram pela fé. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Então, a igreja inicia em Atos 2. Vamos partir daí. A igreja começa a crescer, desenvolver. Ela sofre uma perseguição lá pelos anos 70. E ela é espalhada para todos os lugares. E debaixo de muitos sofrimentos, até os anos 300. Aí há uma conversão de um chamado imperador, que começou a aliviar as igrejas, e aí a igreja começa a atrelar ao Estado, começa a ter um sistema de profissionalizantes da religião, já pastores, padres, e enfim, o ano 500 começa já a ter um sistema papal, e a igreja começa a distanciar do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Aí, quando chega lá por volta de 1500, antes disso, alguns reformadores estavam já angustiados, John Hus e outros mais, angustiados com aquele sistema, que a salvação agora não era mais pela fé, mas era pelas indulgências. Você comprava o seu terreno nos céus, bastava você dar o dinheiro. Quando Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, em Roma, enfim, a igreja começa a ter essa distorção da palavra. Foi quando Lutero, lendo Romanos, capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, teve um start dizendo, não é o que nós estamos vivendo. Nós precisamos reformar a igreja. Nunca Lutero pensou em dividir. Não. Reformar. E como ele não foi ouvido por Roma, ele põe lá 99 teses, protestando, e a partir daí nasce os protestantes, os reformadores. E há um livro do Grande Conflito que diz assim, por um decretal recente, fora prometida pelo Papa certa indulgência a todos que subissem de joelhos à escada de Pilatos, que diz ter sido descido por nosso Salvador ao sair do tribunal romano e miraculosamente transportado de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz semelhante de trovão parece lhe dizer: o justo viverá pela fé. Ergueu-se de um salto, saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado, e esse texto nunca perdeu a força em sua alma. Desde aquele tempo ele viu mais claramente que, como nunca antes, a falácia de confiar
nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé confiante nos méritos, a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Tinha-se-lhes aberto os olhos e nunca mais se deveriam fechar aos enganos do papado. Quando ele deu as costas a Roma, também dele volveu o coração. Desde aquele tempo, o afastamento se tornou cada vez maior, até romper com todo o contato com a igreja papal. A justificação pela fé é um tipo especial da justiça que outras religiões procuram ter alguma coisa, fazer alguma coisa para justificarem os seus pecados, o seu distanciamento de Deus. Santo Agostinho, um dos pastores da igreja, ele dizia que havia um vazio na alma do homem e que esse vazio só se completaria pela presença de Cristo Jesus. O vazio sendo preenchido pelo próprio Deus. A justiça pela fé está firmada na fidelidade de Deus. Quando a fidelidade de Deus encontra a resposta da parte do homem, aí então o milagre é possível. Aí então se manifesta a justiça de Deus. Sendo que Cristo, ele vem no coração daquele que crê. Essa dádiva de Deus é dado a cada um de nós. E nós recebemos o sacrifício. Na verdade, e para ser bem sincero, não somos nós que vamos, é Ele que vem. Não somos nós que apresentamos as nossas obras, a nossa condição de que somos demasiadamente bonzinhos, e por isso nós merecemos ser justificados, porque nós cremos. Eu creio, Senhor. Sim, nós cremos. E a justificação vem pela fé, pelo crer. E o crer na palavra de Deus. Mas Paulo diz, isso não vem de vós. É dom de Deus. É caris, é graça. Não vem das suas obras. Não vem dos seus méritos, dos seus merecimentos. É Deus quem faz. É Deus quem nos salva. É Deus que arquiteta todas as coisas. É Deus que conspira contra o pecador para salvá-lo. Sair disso é dizer que eu posso me esforçar. Sair disso é dizer que eu posso fazer alguma coisa. Que eu tenho capacidade para isto. Não. A palavra de Deus diz que nós somos escravos do pecado. O escravo não tem escolha, ele é escravo. A palavra de Deus também diz que a ira de Deus está sobre nós. Não temos como aplacar a ira de Deus. A palavra de Deus diz que nós estamos mortos em nossos delitos de pecados. Não temos força, condições de ressuscitar a nós mesmos. Por isso, quando um pecador se arrepende, o maior mérito do seu arrependimento é a graça, é o amor de Deus que foi ao seu encontro e o abençoou. Para que servem as obras então, pastor? As obras são decorrentes da nossa salvação. Porque Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 10, nós somos criados em Deus para as boas obras. E lá o texto é bastante forte, diz, nós somos poema de Deus, a poesia de Deus, somos feituras dele, para
as boas obras. Se Cristo vive no coração daquele que crê, essa pessoa tem essa dádiva de Jesus em sua vida, a justiça pela fé. Então está firmada na fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. Cristo vive e ele possui esse poder para realizar obras agradáveis a Deus. E foi esta compreensão que iluminou, comentou, arrebentou todas as possibilidades de Lutero quando ele pensava na salvação pelos seus méritos próprios, dizendo: é Deus. É Deus. Deus quem fez, é Deus quem faz, é Deus quem age. Não somos nada, 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 nada. Por isso que nós estamos nos reunindo como igreja. Alguém já disse que a igreja não é um lugar para você se sentir bem. Hoje eu saí muito, muito feliz. O louvor foi uma bênção. Hoje a palavra. A igreja é um lugar para você se sentir péssimo. Para sentir a sua miséria, a sua desgraça, a sua condenação, o seu distanciamento. A igreja é o lugar para alertar a sua alma que você precisa desesperadamente de Deus, para visitar o seu coração, a sua alma, curar a sua alma, as suas feridas e perdoar os seus pecados e ser recebido pelo próprio Deus. A igreja não é o lugar do ego, mas a igreja é o lugar do abatimento para receber a resposta de Deus aos nossos corações. Por que é tão difícil das pessoas entenderem essa dádiva de Deus sobre a sua justiça? Primeiro, é que a tentativa de nos tornarmos justos por nossos próprios esforços, é uma manifestação natural da independência humana. Desde a criação, o homem tem dito ao Senhor: eu não preciso. Eu não preciso. Desde o primeiro conflito entre Adão e Deus: onde estás? Ele está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. E sou fruto daquilo que você aprontou, a mulher que o Senhor me deu. Eu estou aqui nessa condição. As justificativas imperdoáveis do homem que se distancia do Senhor. Sempre o homem tentou se justificar. Não, eu fiz porque aquela desculpinha de sempre. Então, é difícil entender a justificação de Deus, a justiça de Deus, porque nós somos melhores. Nós somos melhores. É difícil de aceitar que eu sou justo e justificado. A justiça de Deus infusa em mim, dentro de mim, por causa da graça. E quando você tem algo que você tenta apresentar-se diante de Deus, tem um cântico da Ana Paula Valadão. Eu gosto muito desse cântico. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada de bom encontrarás. Nada, nada.
Primeiro que o nosso coração é inclinado para a mentira enganosa. O nosso coração é corrupto. Nosso coração, nós não podemos seguir o coração. Eu vou seguir o meu coração. Não, eu vou seguir a palavra de Deus, porque eu vou errar com certeza se eu seguir o meu coração. Então, o homem natural, ele não vai aceitar essa dependência de Deus, manifestação de Deus, por achar que ele precisa, ou que ele não precisa naquele momento. Certa vez eu vi um programa, isso... Se alguém dá risada aqui, não vai para o céu. Um programa onde Lolita Rodrigues fazia almoço com as estrelas. É porque a minha igreja é jovem. Aqui nós não podemos ter pessoas idosas por causa do distanciamento. Então os jovens não sabem nem o que eu estou falando. Mas eu guardei aquilo na minha adolescência, na minha infância. Faz muito tempo, gente. E ela disse assim: não posso crer que Deus vá condenar um ser que ele criou com tanto amor, o homem. Não posso crer. Mas ela não está falando, ela está falando de um ensinamento que já vem de muitos anos. De muitos anos. Então, Deus morre numa cruz por amor de mim. Ou por amor a mim. Deus morreu pelos meus pecados. Ele é um Deus de amor. Mas esquecemos de que Ele é um Deus de justiça. E na cruz, Jesus, antes de ir para a cruz, está ali, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esta morte, esse sacrifício, esse cálice. Todavia, faça a tua vontade. E a vontade de Deus foi realizada ali na cruz, de derramar sobre Cristo a sua ira. Ele morreu a nossa morte. Agora, quando Cristo me justifica, eu estou justificado em Cristo, e por mais que eu tente fazer a minha justiça própria, que se torna trapo de imundícia, Deus olha para a cruz. Então Deus me vê aperfeiçoado por causa da cruz. Mesmo aquelas pessoas mais esquisitas como o pastor, eu não vou citar mais nenhum aqui para você não ficar chateado comigo. Mesmo assim, ele olha para a cruz. Lá, ele pagou o preço. Eu morri por ele. E coloquei esta justiça. Ele é justo. Ele é justo para viver pela fé no Filho de Deus. Em segundo lugar, aceitar a justiça de Cristo significa morte para o próprio eu. Eu morri. Eu morri. Eu morro. Também, lá na antiguidade, a Elisa lembra bem disso. Era do tempo que ela estava na universidade ainda, das 4 leis espirituais de Bill Bright. As 4 leis espirituais. Era uma cadeirinha no centro, Dorothea também lembra disso. A gente até saía mostrando para a pessoa que o eu estava lá entronizado no centro e Deus fora. Mas depois, quando Cristo nos... Lá era, quando você recebe a Cristo,
Quando Cristo nos aceitou, então nós saímos e agora estamos com Ele, entronizados. Eu matei o meu ego. Eu matei o meu ego. Romanos capítulo 7 fala que há uma guerra dentro do meu homem interior. Eu estou brigando com ele. O bem que eu quero fazer, Paulo estava desesperado. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está constantemente em mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará? Aí então vem Romanos 8 dizendo, é o Espírito Santo. É quando nós conseguimos matar o eu. Já não sou eu, mas quem vivo. Paulo escrevendo em Gálatas, capítulo 6. Mas Cristo vive em mim. Este viver que eu tenho, não é pela carne, mas o Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou matando a minha natureza terrena. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3. A partir do verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais? Ele dá um monte de pecados, a prostituição, desejo maligno, lascívia, idolatria, ira, indignação, e um monte de coisas ali. E você vai se enquadrar em um deles, com certeza. Mas aí eu tenho que morrer essa natureza terrena, este homem que vai se humilhando. E Paulo diz, ninguém me ostente, porque eu trago no meu corpo as marcas da cruz e eu escondo atrás da cruz de Cristo. Estou crucificado com ele. O meu eu, quando a justiça de Deus entra em nós, nós nos anulamos de nós mesmos para dizer quem reina agora é Cristo. Justo juiz. É difícil aceitar. E é mais fácil confiar em nossas boas obras do que confiar em Cristo. Então, nós temos aí muitas instituições fazendo obras, boas obras. Não vamos condená-las, nenhuma delas. Tem que fazer mesmo. Mas as nossas obras não são motivações da nossa salvação, para a nossa salvação. Mas as nossas obras, ela vem da motivação do Espírito Santo. Porque agora eu vivo para Cristo. O que é que Cristo faria no meu lugar? Um livro também bem antigo que diz em seus passos o que faria Jesus. E você vai vendo ali um grupo de irmãos de uma igreja que decidiu a tomar decisões, eles tomaram decisões do que Cristo estaria fazendo por eles. O que Cristo faria se estivesse no lugar deles? E aí mudou toda a dinâmica daquela cidade, da igreja, porque eles começaram a seguir os passos de Jesus. Então, a salvação, primeiro, não vem de você. Não vem pelos seus méritos. Não vem pelos seus esforços. Não vem porque você é demasiadamente justo. Eu sou muito justo com os meus empregados, com os meus funcionários, com as pessoas. Não, bobagem. Bobagem. Trapo de imundícia, nojenta diante de Deus. Não serve para nada. Para nada. Mas então Paulo vai nos ensinar nesse texto 4 verdades. Primeiro, que a fé é um dom de Deus. Isso vem da graça e não do mérito. Versículo 1 e 2 ele diz, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça
a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Como eu já citei o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, vós sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por causa da fé. E a fé não é gerada por nós. Não gera, ninguém gera fé. Não. A fé natural todos nós temos. Todo ser humano tem. Se não tivesse a fé natural, ele não sairia de casa, porque ele ficaria preocupado, vai bater o carro, ou vai quebrar o ônibus, ou vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essa é a fé natural. Então ele fala, eu vou, e vou trabalhar, vou chegar, vou voltar. Essa é a fé natural. Mas a fé sobrenatural é um ato de Deus. É um ato de Deus que vem pelo ouvir. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, dizendo em versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ouvir, tendo também nele crido, fé salvadora, fostes selados com Santo Espírito da promessa. Aí você vai para Romanos capítulo 10, ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não são enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? Você que está aí ligado conosco, hoje Deus pode conspirar contra você e colocar uma fé salvadora no seu coração, porque você está ouvindo da palavra e gerando fé no seu coração. Paulo nos ensina que não é méritos, que não são méritos, graça. Segundo, que a fé é gerada em nós e é suficiente para salvar o pecador e experimentar da obra da salvação de Cristo, versículo 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Éramos inimigos. Havia um muro de separação. Paulo ensina isso aos Coríntios. E esse muro foi demolido. Agora nós temos acesso. Esse acesso se inicia com a representatividade de quando Jesus estava sendo crucificado. No momento da sua morte, lá no templo, o véu, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para apresentar um sacrifício e expiação pelos pecados do povo todo, uma vez por ano. O véu então foi rasgado e agora nós temos acesso à presença do santo lugar. Tipificando, nós temos acesso ao trono de Deus. Quando João, em Apocalipse, recebe a visão do trono, do arrebatamento, ele está diante do trono, dizendo, quem é digno de abrir o livro? E vem Jesus, sou eu. Está lá, abrindo o livro. Então nós temos acesso agora como sacerdotes de Cristo, para pregar o Evangelho, experimentar
esta obra da salvação. O véu que separava já não separa mais. Não separa mais. Houve essa reconciliação com Deus. E agora, filhos de Deus, amados de ternos afetos e misericórdia, pela fé. Em terceiro lugar, é que a fé gerada em nós suporta para resistirmos os dias maus. Os dias maus. Disseram que, ou dizem que você vindo para Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos e você nunca mais terá problemas. Disseram uma grande mentira. A Bíblia nunca afirmou isso. A palavra de Deus diz ao contrário disso. Que agora nós vamos crucificar o nosso eu. Aquele que quer vir após mim, a cada dia negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus disse, se você não deixar pai, mãe, esposa, filhos, você não é digno. Você não pode fazer parte do reino. E ele está dizendo que nesses dias maus, nesses tempos de tribulações, por isso que ele diz, para nós orarmos, basta cada dia o seu mal. O mal de hoje já está quase acabando. Mas o de amanhã vai estar. Então ele nos diz aí no versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ímpios. Cristo morreu para nos dar o bálsamo, o alívio. Vocês vão passar tribulações, lutas, vão ter algumas intempéries, vão ter algumas dificuldades, mas eu quero dizer uma coisa. Eu venci o mundo e estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Onde estava Jesus quando eu estava sofrendo? Onde estava Jesus aonde eu perdi um querido? Onde estava Jesus quando eu tive uma enfermidade? No mesmo lugar. No mesmo lugar. Nos acompanhando, sendo presente, nos abençoando, nos restaurando, nos consolando, no mesmo lugar, como sempre teve. E muitas vezes passamos desapercebidos. Jesus que acompanha as nossas dores, as nossas angústias. Quando o salmista diz, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, ele está no mesmo lugar. Ele está presente. Deus presente em nossas vidas. Por isso, que as nossas tribulações, Paulo escreve isso em 2 Coríntios, capítulo 4, as nossas tribulações produzem em nós eterno peso de glória, não atentando nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, as coisas que não se vê são eternas. E ele diz, eu criei, por isso falei. Falei. Jesus em nossas vidas. Amém, igreja? E por último, queridos, que a fé gerada em nós para nos dar segurança de que somos amados de Deus. A fé
que veio aos nossos corações para colocar a justiça de Deus em nós, agora nos ensina que somos amados de Deus. É o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu sou amado de Deus. Judas, na sua epístola de um capítulo, ele fala que nós somos amados de Deus e somos guardados por Deus. Temos a misericórdia de Deus e Ele derrama sobre nós o seu amor para conosco. Ser amado de Deus, e Paulo está provando isso aqui, e recebemos a justificação, somos considerados justos, e agora nos promete, faz a promessa da sua presença, colocando sobre nós o alívio em nossas dores e em nossas angústias. Deus presente, Deus agindo em nós, para que a glória de Deus se estabeleça em nossas vidas. Nos gloriemos nisto, de que Deus está presente. Mesmo que sejam os momentos mais difíceis. Mais difíceis. Como foi um tempo de Paulo, num calabouço em Roma. Ele apelou para Roma, para ser julgado em Roma, porque certamente Roma poderia livrá-lo do julgamento. E ele, como cidadão romano, ele pediu para ser julgado em Roma. Ficou preso numa casa, depois foi para um calabouço e veio a sentença. Ele não foi absorvido. Ele pediu para que trouxesse Marcos, ele pediu para que trouxesse capa, os pergaminhos. E numa solidão profunda, a ponto de dizer, na minha defesa ninguém esteve comigo. Estava só. Estava só. E quando perguntaram se ele tinha alguma declaração, ele disse, tenho. A ele, a honra, o louvor e a glória. Mesmo no momento de ser decapitado, ele faz esta oração. A ele, a honra, o louvor e a glória. A Bíblia não promete que nós seremos livres dos sofrimentos. Eles podem vir. Eles podem vir. Mas a fé que nos assiste nos reveste dessa graça irresistível de Deus em nós, sabendo que Deus está no controle, nos abençoando, presente. Que Deus nos abençoe, que pela fé no Filho de Deus sou vencedor. Que Deus nos abençoe para dizer, eu sou agora amado do Senhor. E quando vierem as tribulações, os tribulos das provações, Deus está no controle de todas as coisas. Vamos louvar o Senhor.